instaurar o inquérito policial e vai fazer a devida apuração dos fatos. Se entender que houve, né, um outro crime, né, que aquela conduta pode ser enquadrada em outro crime, e aí sim, aquele crime tipificado no Código Penal, aí sim essa pessoa será processada criminalmente. Fora disso, evidente que ela também pode processar civilmente a pessoa. Então temos duas situações. Uma delas seria a um eventual profissional oferecendo assistência técnica, adquirindo documentos privados e a partir dessa aquisição divulgar de uma forma clandestina, isso caracteriza um crime. E teríamos essa outra condução, que seria justamente esses relacionamentos amigáveis ou de amor entre casais, ou o que quer que seja, nesse sentido, e que de uma forma caracterizando uma vingança, a partir de um rompimento desse relacionamento, ele quer se vingar ali do seu parceiro, do seu companheiro, ele divulga essas fotos que eles tiveram naqueles momentos de intimidade. Isso não caracteriza o crime. A invasão de privacidade ela não é crime, né? Não existe um fato esse tipo, né? Como já disse, ela pode ser penalizada de outro modo. Mas será penalizada. A não ser aí que está. Por isso que precisa ser feito um boletim de ocorrência, aonde o delegado vai analisar todos esses fatos, como que essas fotos foram obtidas. Porque às vezes o próprio companheiro colocou essa fotografia. Nós já vimos, existem casos assim, o próprio que se está dizendo vítima, ela contribuiu para isso, às vezes como encaminhando essa própria pessoa, colocando na internet para chegar até uma outra pessoa, ela correu um risco, né? Depois o Nivaldo vai explicar melhor isso aí, eu não tenho esse conhecimento técnico de informática, mas a partir do momento que você joga, existem aqueles riscos. Então se você colocou e depois uma pessoa começou replicar, né? Então tem todos esses aspectos que tem que serem analisados e o delegado de polícia vai saber fazer isso muito bem. Então a orientação, procurar uma delegacia de polícia e narrar os fatos, os acontecimentos e pedir a instauração do inquérito policial. Ou através do boletim de ocorrência, ou contrata um advogado, se consulte com o advogado, faça um requerimento ao delegado para que esses fatos sejam devidamente apurados. Nivaldo, tendo esse conhecimento aqui, já muito bem explanado pelo Dr. Torres, você, como um profissional da área, um profissional que oferece assistência nesse sentido, que tem um contato mais direto com as máquinas, com os computadores de clientes, aonde eu entendo que hoje um computador está presente em massa na nossa sociedade. Então, indiscutivelmente, também a assistência ela é oferecida em massa. Você acredita que esses profissionais que oferecem essa assistência, eles têm esse tipo de conhecimento legal e eles têm esse preparo para que realmente eles atuem de uma forma profissional sem invadir aí a privacidade das pessoas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, não precisa nem de lei para saber que a gente não tem que mexer nas coisas que não é da gente. Isso é um princípio que vem da nossa família, da nossa pessoa, da nossa integridade. A minha empresa chama NCX Informática, nós cuidamos de grandes empresas de Botucatu. Tá? Então, a gente manipula milhares de arquivos aí das pessoas. E a gente não tem, vamos dizer assim, nenhuma liberdade, por mais que a gente cuide, a gente tenha essa responsabilidade de ficar olhando esses arquivos, ficar manipulando essas coisas. O outro fato é o seguinte, quem faz isso é porque não tem tempo, não tem o que fazer. Então o que acontece? Esses técnicos, existem técnicos de informática e existem as pessoas que acabaram de fazer um curso de informática e já querem entrar no mercado atendendo todo mundo, desvalorizando o nosso serviço, que hoje a informática, infelizmente, ela é desvalorizada. Por quê? Pelo fato de pessoas, entre aspas, aí, os picaretas da informática aí, que entram no mercado jogando o nosso serviço, desvalorizando o nosso serviço. Que
não é o meu caso, porque a minha empresa é especializada em tecnologia. A gente cuida de tecnologias de alto porte, servidores, redes, enfim. Não vem muito ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. Primeiro fato, enviem seu equipamento para uma empresa de sua confiança. Por mais que seja uma empresa de sua confiança, eu acho, isso pessoal, que se eu tenho material pornográfico, material que vai me trazer problema, eu deveria não ter isso no meu computador. Eu deveria ter isso em um pendrive, em um HD externo, que hoje é de fácil acesso a toda a população. Hoje um pendrive custa R$20. Eu sou da época que eu comprei um pendrive de 256 MB por R$500. Hoje custa muito barato. Então, coisas íntimas eu acho que não deveriam ser colocadas no computador. Tá? Deveria estar num pendrive ou uma unidade que não esteja ligada diretamente ao computador. Segundo fato, não é só a gente também entrar em cima e falar, o computador foi para assistência, como estão falando na televisão. O computador foi assistência há uns 2 meses atrás. Desconfiar do técnico, não é só o técnico que vai fazer isso. Hoje, eu afirmo com todas as letras para vocês, 99,9% da população não sabe mexer corretamente com o computador. Então as pessoas, elas abrem e-mails maliciosos que trazem vírus e trojans para dentro do equipamento. A partir do momento que eu peguei um determinado tipo de vírus, eu estou expondo meu computador na rede. Hoje todo mundo tem internet. Então não adianta só criticar o técnico. Essas fotos, por exemplo, poderiam ser adquiridas através da própria rede de internet. Está conectado o computador na internet, ela está com um vírus malicioso no computador. Eu, como um especialista, vamos dizer entre aspas aí, algum hacker, acessa o computador dela e pega a informação que ele quiser. Tá? Hoje as pessoas não estão preparadas para esse mundo digital. Por quê? Falta informação, falta saber o como lidar. E muitas vezes as pessoas, elas não querem saber disso. Simplesmente elas querem entrar no Facebook, entrar no Orkut, divulgar as fotos delas. Muitas vezes não é uma montagem. Além de eu ser um especialista em TI, eu também sou professor de informática. Eu dou aula de umas centenas de softwares, graças a Deus aí. Então, um dos softwares que eu dou aula chama Photoshop. O Photoshop você faz o que você quiser. Esse Photoshop, para que vocês tenham um pouquinho de ideia, às vezes vocês ouvem falar, saiu uma revista na Playboy que tiraram o umbigo da pessoa. É o Photoshop. Então o programa transforma a imagem. É muito simples eu pegar a cabeça de uma pessoa e colocar em outro corpo. E sair divulgando que é atriz tal, é fulana de tal. Posso fazer montagens com isso. Então não é só o fator de pegar a foto do computador. É o fator de eu manipular, um especialista manipular a informação do jeito que ele quiser. O que a gente tem que entender é o seguinte: privacidade, quem expõe a gente ao ridículo é nós mesmos. A culpa é nossa. Por quê? Eu vou deixar as fotos íntimas minhas no computador? Celular. Até hoje, todos os celulares têm acesso à internet. Um celular não é nada mais, nada menos que um computadorzinho pequeno na sua mão que você tem acesso à internet. Então, através de celulares, os hackers conseguem pegar informações que estão no celular. Então, a gente tem que entender o seguinte: não é falar onde foi o problema, é corrigir a nossa conduta, a forma com que a gente faz as coisas. Tem muita gente que usa o Orkut, o Facebook, para divulgar fotos íntimas. Tá lá, é só procurar. Tem muita gente que quer se promover através dessas redes sociais, talvez visando dinheiro, visando, enfim, alguma coisa que vá ter retorno disso. E muitas vezes acaba acontecendo essas coisas. Muitos fatos a gente tem que entender o quê? Rede social. Agora falando um pouquinho para pais. Tome cuidado com os seus filhos. Os seus filhos hoje estão no Facebook, estão no Orkut, estão no MSN e outras redes que às vezes a gente não conhece tanto. Então tome cuidado, porque os seus filhos estão expondo tanto eles como crianças, como a sua própria família. Então tome cuidado com isso, que isso é muito importante. A rede social, hoje eu caracterizo o seguinte: se a gente não tomar cuidado, a rede social destrói a nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos equipamentos de uma forma melhor. Tenho muito cliente que acontece o seguinte: primeiro ele faz, entre aspas, o erro e depois ele me liga. Ele fala assim: eu recebi um documento da Receita Federal falando que eu estou sendo processado, que era para eu clicar ali.
Aí eu cliquei ali, a minha tela ficou tudo preta. O que aconteceu? É fato, a gente não deve clicar em e-mails que a gente não conheça. Isso, o que aconteceu com o computador dele? Ele acabou de ser infectado por um malware, por um vírus, por um spyware, por um trojan. E o que aconteceu? Ele está vulnerável. Isso que é o problema. Muitas vezes é não saber usar o equipamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado e parar um pouco com esse negócio de exposição em sites de relacionamento. A gente, às vezes sem perceber, acha que uma foto